E ali você pode sim ofertar para que nós venhamos realmente realizar o sobrenatural de Deus aqui na terra. Lembrando que nós estamos aí numa fase muito linda, que é a de fortalecer a igreja no templo novo, e também você pode fazer parte disso, tá? Então procura sim informações maiores em nossa bio, em nosso Instagram, e você vai poder saber mais detalhes sobre como nós estamos fazendo essa grande revolução, uma revolução do amor. Quero realmente falar com você nesse dia de hoje, uma mensagem que vai impactar o seu coração, que vai impactar a sua vida, que vai transformar não somente você, mas todas as pessoas que estão ao seu redor. E se existe algo que nós falamos muito, é sobre o Espírito Santo. Sobre o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus vivo e é realmente a própria pessoa do Deus vivo, não é? Então, Deus Pai, o Criador, Deus Filho, Jesus, e o Espírito Santo, o Consolador, sendo Deus o Criador, Jesus o Salvador e o Espírito Santo o Consolador. E nós vemos e ouvimos por muitas vezes, dentro de igrejas, fora de igrejas, pessoas falando o seguinte: eu fui visitado pelo Espírito Santo, eu fui cheio do Espírito Santo, eu fui tocado pelo Espírito Santo. E uma das coisas que mais toca a minha vida é entender que Deus, ele não quer somente tocar a minha vida, ele não quer somente visitar o meu ser, e aqui nada contra essas terminologias, mas apenas aprofundando mais esse conteúdo e esse entendimento, mas na realidade Deus, ele quer inundar a nossa vida com o Espírito Santo, ele quer tornar-nos abundantes na presença dele, com a presença dele, ou seja, sermos cheios do Espírito Santo. E se existiu alguém que pode ser tido como exemplo de ser cheio do Espírito Santo, foi o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele teve um marco ali na sua jornada, aqui na terra, no início da sua jornada ministerial, que foi marca registrada do poder de Deus sobre a vida dele, onde até por sinal foi somente a partir dali que ele inicia o seu ministério. Foi quando ele encontra ali com o seu primo João Batista, E eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia em Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 8, ok? E a palavra de Deus fala assim: eu os batizo com água, isso aqui João Batista falando, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Jordão. Foi batizado nas águas, não é? Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz dizendo: tu és o meu filho amado, e de ti eu me agrado. Logo após isso, o Espírito o guiou para o deserto. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. E aí existe uma diferença entre ser marcado ou selado e ser batizado ou ser inundado, ou ser feito de forma abundante pelo Espírito Santo. O ser selado é aquele momento quando nós entregamos as nossas vidas a Deus pela primeira vez, confessando Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Naquele momento, o maior marco espiritual que pode acontecer em nossas vidas é concretizado, que é quando o Espírito Santo de Deus, ele entra na nossa vida e faz aliança com o nosso espírito, nos tornando realmente alma vivente. Naquele momento, nós recebemos um penhor, ou seja, uma garantia, a marca da promessa, a marca de que somos salvos, de que realmente nos encontraremos com Deus após a nossa morte. E ali a salvação inicia. A salvação não inicia após a morte física, mas exatamente no momento em que nós entregamos nossa vida a Jesus. Em contrapartida, ser batizado é o momento do derramamento do Espírito Santo sobre nossas vidas. É o momento em que nós somos inundados com a presença dele, e ali somente para aqueles que já foram algum momento selado por Deus ou marcado, ou seja, só pode ser batizado no Espírito Santo, só pode ser cheio do Espírito Santo, inundado com a presença de Deus, aqueles que em algum momento entregaram suas vidas a Jesus. E isso é uma questão que nós falamos muito aqui, que não existe o vínculo com a religião, porque a religião não salva, mas existe o vínculo da intimidade com Cristo. E aí eu parei para pensar um pouquinho e disse assim:
Certo, mas como é que eu sei quais são as evidências da minha vida que comprovam que eu sou cheio do Espírito Santo? Como é que eu posso olhar para a minha própria vida, olhar para a vida de alguém e dizer assim, poxa, eu sou movido pelo Espírito Santo, eu sou inundado por Deus, eu tenho a presença de Deus, aquela pessoa ela é guiada, ela é orientada, ela é como é que eu posso ter essa evidência na minha vida? E a primeira evidência é que toda pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus, que foi batizada pelo Espírito Santo de Deus, ela é sensível à voz de Deus. E se você for ali na parte A do versículo 11 de Marcos capítulo 1, você vai ver que fala o seguinte, foi ouvida uma voz dos céus, ou seja, ouvir a voz de Deus é realmente um dos principais e dos primeiros marcos da vida de alguém que é cheio do Espírito Santo de Deus. E a pergunta que eu quero deixar para você é, você tem essa frequência de escutar a voz de Deus? E aqui eu não estou falando de uma voz audível simplesmente, não, eu estou falando de perceber Deus nas entrelinhas das suas vidas. É entender quando Deus está falando com você e Ele está te guiando nos pequenos detalhes. E eu me lembro muito bem, quando eu fui fazer um seminário fora, lá em BH, em Belo Horizonte, e eu me lembro que antes de ir para lá, antes de iniciar essa jornada de 2 anos que duraram lá, eu me lembro que eu estava desempregado, procurando emprego a todo custo e não aparecia nada, gente, nada. Acredite se quiser, estou quase com aquele programa, não é? Acredite se quiser. Mas, gente, um dia antes de eu viajar, uma pessoa de uma empresa grande em Fortaleza liga para mim dizendo que tinha uma vaga daquele jeito, com aquele salário, com aqueles recursos, com aquelas vantagens. Gente, eu fiquei de boca aberta, queixo caído, um amigo meu do meu lado ali, escutando, dirigindo, eu aqui, ele, o que foi? E eu disse, peraí. A mulher falou, e aí? Aí eu falei assim, não, obrigado, porque eu já tenho um compromisso. Ela disse, não, você não está entendendo o que eu estou falando. Ela ainda insistiu. Olha, a gente viu o seu currículo e a gente quer muito que você venha trabalhar conosco. E eu olhei ali, sabe, fiquei frio, gelado, porque era dinheiro mesmo, que eu nunca tinha visto ali. E naquele momento eu senti a paz no meu coração. Eu disse assim, não é para eu ficar aqui nesse emprego, mas é para eu ir fazer o meu seminário. E, gente, isso eu fui guiado por Deus, eu fui dirigido por Deus. Eu me lembro muito bem em outro momento em que eu estava em uma oração e estava um grupo de amigos e Deus ele falou claramente para mim assim, vai ali, coloca a tua mão nas costas do fulano de tal, do Advilton, não é? Um amigo meu lá de Criciúma, lá do sul, e ora por cura nele. Naquele momento, eu sem perguntar, ele de costa orando, eu fui lá, tive a ousadia de levantar essa parte de trás da camisa dele, colocar a mão sem ver e orei por cura. No outro dia de manhã ele pergunta assim, ei Jorge, tu se lembra que tu orou por mim? Eu disse sim. Ele disse, tu acredita que naquele local que você colocou a mão tinha como se fosse uma ferida, uma doença de pele ali que não se curava durante meses? E ele falou que naquela manhã ele amanheceu sem nenhum tipo de vestígio daquela ferida e daquela inflamação nas costas, né? Talvez se eu soubesse que tinha, eu não tinha nem colocado, né, irmão? Mas Deus, Ele começa a guiar, Ele começa a orientar para quando nós entendemos que a voz dEle é importante, quando nós abrimos espaço para a nossa vida, para que Deus Ele venha fazer presente. Sabe qual é o meu desafio hoje para você? É que você realmente busque a Deus mais do que o ouro e do que a prata. É interessante como nós, seres humanos, somos muito inclinados e aptos a buscar, sim, as coisas desse mundo. E não é errado buscar o dinheiro, não é errado buscar a ascensão profissional, nada disso é errado. Mas o que é errado é a prioridade com que eu coloco as coisas. Será que na minha vida hoje, Deus, Ele é a prioridade? Gente, é uma mentira enorme dizer que eu sou cheio do Espírito Santo se eu não tenho uma vida dedicada a Ele. Jesus, ele ali vivia uma vida ali inclinada, vivendo o próprio Deus vivo ali. E mesmo assim ele foi batizado, mesmo assim ele entrou em jejum de 40 dias, mesmo assim ele orava, mesmo sendo Deus ele fazia todas essas coisas. Por isso hoje eu quero te dizer, fique atento ao que Deus está falando com você, e talvez Deus está usando esse momento para falar com você, para que você fique completamente aberto para o que Ele quer ministrar ao teu coração. E talvez hoje seja o dia de você mudar completamente o teu padrão de vida, mudar completamente a tua mentalidade.
Precisamos primeiro mudar aqui o coração, para depois os nossos comportamentos serem mudados. Quando você vê que o mais importante é Deus, tudo na tua vida vai virar resto. Mas pode ter certeza que Deus vai fazer o melhor acontecer na sua vida. O melhor de Deus só vem através dele. Não vem através das minhas estratégias ou das tuas estratégias. Mas Jorge, qual é uma segunda evidência de que eu sou cheio do Espírito Santo? Segundo lugar, quando eu vivo a identidade de filho de Deus. É interessante porque a passagem que nós lemos agora há pouco fala que se abriu o céu e de uma voz veio lá dizendo o quê? Tu és o meu filho amado. Deus falando para Jesus e para todas aquelas pessoas quem era Jesus. Ou seja, entender quem nós somos em Deus, ou seja, assumir uma nova identidade de filho de Deus. Jesus, ele era sim conhecido como uma boa pessoa, como uma pessoa que era trabalhadora, como uma pessoa que era filho de Maria, filho de José, um homem de Deus, mas ele precisava saber qual era a identidade dele. A minha pergunta é: hoje você vive como tudo aquilo que os outros dizem que você é? Como a mídia fala que você é? Você vive querendo ser tudo o que as pessoas querem que você seja? Você vive querendo ser tudo aquilo que a sociedade deseja que você imprima aqui na terra? Ou você é convicto? E aí a diferença existe entre convicto e convencido. Nós precisamos ser convictos da nossa identidade. Quando Jesus sai daquela água, ele sai completamente empoderado, e a partir dali, o ministério dele se inicia, ministério de 3 anos. E às vezes nós podemos querer estar ganhando o mundo, mas nós não nos ganhamos ainda para Jesus. Eu acredito que hoje é um momento de reflexão, de introspecção e de olhar para dentro e dizer assim: será que hoje eu ainda vivo os resquícios dos meus traumas do passado? Será que ainda hoje eu vivo sobre as mentiras de Satanás na minha vida? Será que eu ainda vivo à sombra daquilo que as pessoas, quando eu era criança, falaram para mim, e eu ainda vivo aquela tentativa de ganhar o amor das pessoas? Sabe, hoje eu quero também te convidar a você sair do local que você está. Mas não é da cadeira, não é do sofá, não é da cama, não é do teu escritório, não é do hospital, não é de onde você está agora fisicamente, mas é de onde você está mentalmente, espiritualmente na sua vida. Ou seja, todos nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar. A palavra de Deus, ela fala em João 1,12: recebereis poder de ser chamados filhos de Deus. Ou seja, a todos quantos receberam Jesus como Senhor e Salvador, essas pessoas, elas recebem o direito de serem chamadas filhos de Deus. Ou seja, quem é filho de Deus é aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador. E eu quero te perguntar: qual é a sua identidade espiritual? O que é que você tem acreditado realmente? Deixa eu te falar, lê a Bíblia. Ei, para de ficar vivendo sobre as crenças do que os outros falam. Ah, porque o pastor disse, ah, porque o padre falou, ah, porque o sacerdote disse, ah, porque o meu amigo, ele comentou, ah, porque o meu tio... Não. Começa a olhar aquilo que a Bíblia fala sobre você. Começa a entender o que Deus te chama. Deus, ele te chama de tantas coisas. Ele te chama de filho amado, de príncipe, de sacerdote. Ele te chama assim de menina dos olhos dele. Ele te chama assim para que você possa ser tudo aquilo que ele sonhou para você ser. E o sonho de Deus, o desejo de Deus é que você seja realmente filho de Deus. Jorge, me diz mais um aí, pelo menos, mais uma forma de eu identificar se eu estou cheio do Espírito Santo de Deus, porque às vezes as pessoas pensam que ser cheio do Espírito Santo de Deus é aquela pessoa que sai orando por todo mundo, profetizando para todo mundo, simplesmente. Não, isso também é uma pessoa cheia do Espírito, que é a pessoa que realiza milagres, prodígios, maravilhas. Amém, também é. Mas existem situações do nosso comum, do nosso dia a dia, que revelam a nossa essência. E a terceira evidência é
que toda pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela se deleita em Deus. Ou seja, ela se delicia, ela se satisfaz, ela tem prazer na presença de Deus. Por isso que lá na parte final do versículo 11 desse capítulo 1 de Marcos, nós vemos aquela voz que abre, que é de Deus falando assim: meu filho, em ti eu me comprazo. Em ti eu me alegro. Por quê? Porque exatamente quando existe esse se deleitar em Deus, existe um se alegrar em Deus. Ou seja, quando eu me alegro, quando eu me deleito, quando eu sinto prazer, Deus ele se agrada disso. Qual é o pai que simplesmente ele não fica feliz quando o seu filho corre para os seus braços e quer subir? O meu filho, né, o Joey, ele hoje de manhã a gente é tarefado para colocar para ele ir para a aula e ele querendo calçar a pantufa do Sonic e ele querendo ir para a aula com a pantufa do Sonic. Eu disse: meu filho não vai, e eu me arrumando para o trabalho, tenho que ajeitar as coisas dele, tendo que dar o café dele, um bocado de coisa lá acontecendo, e ele assim, ó: papai, braço, com aquela carinha. Gente, eu não consigo resistir àquela carinha, levantando aquele braço para mim e dizendo: papai, braço. Eu largo tudo e pego aquele menino no meu braço e carrego, porque ele tem prazer na minha presença, ele tem prazer no meu relacionamento, ele tem prazer naquilo que eu vivo com ele, e eu me alegro com tudo isso, e eu me desarmo a tudo que eu tenho para poder olhá-lo, para poder ouvi-lo, para poder atendê-lo. E a mesma coisa Deus comigo e contigo. Às vezes nós falamos: ah, mas Deus não me ouve, ah, Deus mais isso, ah, Deus mais aquilo. Aí, gente, as nossas frustrações não tem nada a ver com Deus. As nossas frustrações são problemas nossos. Deus ele é perfeito, Deus é maravilhoso em todo o tempo, e nele só há solução, nele só há perfeição. A grande questão é: eu sou aquela pessoa que me dedico a Deus. Em nenhum relacionamento você vai ver uma reciprocidade se você não der a sua parte. A outra parte, ela logo começa a ceder. Deus, ele não cede, mas a palavra de Deus fala que à medida que nós nos aproximamos dele, ele se aproxima. Achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Ou seja, quando somos cheios do Espírito Santo, existe um prazer na lei do Senhor. Salmo 1:2 fala: antes o seu prazer está onde? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E isso realmente é uma evidência de que sou cheio do Espírito Santo. Por último, quero falar que uma pessoa cheia do Espírito Santo, além de ser sensível à voz de Deus, além de viver a identidade de filho de Deus, além de se deleitar, ter prazer em Deus, é uma pessoa que sabe passar pelas provações da vida. Sabe passar pelas provações da vida. No versículo 12 desse mesmo capítulo 1 fala assim: logo o Espírito o levou, o impeliu, o direcionou para o deserto. Ora, o deserto ele é um local que nós logo sabemos que não tem nada, só tem sol e areia. Ou seja, é um local de aflição, é um local de isolamento, é um local de dor, é um local de desespero muitas vezes, e por muitas vezes eu e você estamos passando por situações como essas. E o que vai marcar uma pessoa na vida, sobre ela passar em um deserto, ou passar por um tempo de provação, é quando ela é cheia do Espírito ou quando ela não é cheia do Espírito. Uma pessoa que não é cheia do Espírito é uma pessoa que logo reclama, uma pessoa que logo desiste, é uma pessoa que logo pensa no pior, uma pessoa que pensa no negativo, é uma pessoa que não tem esperança, é uma pessoa que não crê, é uma pessoa que blasfema. Já uma pessoa que é cheia do Espírito Santo é uma pessoa que simplesmente ela sabe entender as estações que está passando. É uma pessoa que ela entende que tanto as tentações quanto as provações, elas são melhores passadas com a presença de Deus em nossa vida. Jesus ele foi tentado pelo diabo, mas somente quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós conseguimos ter força para resistir a todo tipo de tentação. E era isso que Jesus estava cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus fala em 1 Coríntios 10:13 o seguinte: não vos sobreveio tentação que não fosse humana,
Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Ou seja, é exatamente quando nós experimentamos o que fala a palavra de Deus, quando diz que a carne é fraca, mas o Espírito é forte. É exatamente através do Espírito Santo de Deus que nós somos levados a um outro nível. Eu quero te convidar a você hoje decidir por Jesus. Eu quero te convidar hoje a você sair das tuas quatro paredes, sair da tua zona de conforto. Ei, ninguém está para te julgar, mas uma coisa é necessária: é necessário nascer de novo. É necessário nascer da água e do Espírito. É necessário viver uma nova vida para que venhamos experimentar a verdadeira salvação. E a palavra de Deus, ela é bem clara quando ela diz que através de uma oração, de um confessar dos nossos pecados e confessar Jesus como nosso Senhor e Salvador, é que nós encontramos a salvação. Eu quero te convidar a esse momento de você estar aqui comigo, fechando teus olhos para se concentrar e não perder o foco. E se você realmente quer entregar a tua vida a Jesus, ou você quer, renovar a tua aliança com Deus, eu queria que você repetisse em alto bom som, onde você estiver, dizendo assim comigo: Jesus, eu te entrego a minha vida, me arrependo dos meus pecados e te confesso como meu único Senhor e meu único Salvador. Entra na minha vida e muda a minha história, porque a partir de hoje eu sou teu e tu és meu. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Se você fez essa oração de todo o coração, se você realmente entregou a sua vida a Deus hoje, ou você se reconectou com Jesus, eu quero te convidar a você entrar em contato conosco, não é? Se você está aqui em Fortaleza, nós queremos poder te assistir de alguma forma, queremos poder orar por você, queremos te orientar a como talvez você passar pelo que você está passando e a você viver cheio do Espírito Santo de Deus. Para isso, entre em contato conosco através do nosso Instagram, deixa um alô ali, fala um pouquinho, nós somos, muito felizes em poder te responder e poder te ajudar. Tá? Então, que Deus abençoe sua vida e que você possa viver o sobrenatural de Deus, porque quando Deus toca a minha vida, nós somos transformados. Quando Deus toca a sua vida, tudo acontece. Deus abençoe.